Continuando, vamos para a questão 153. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá o seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais. Então, você tem um número 100, são 3 peças, cada uma simbolizada por um único algarismo. Qual a quantidade de mínima de peças, simbolizando o algarismo 2, necessárias para identificar o número de todos os quartos? Gente, vamos primeiro fazer o seguinte, de 100 até 199. Eu quero que vocês observem o seguinte. O primeiro número vai ser o 102, depois o 112, depois o 120. Dentro desse 120, a gente vai ter o 121, o 122, 123, 124, 125, 125, 126, 127, 128, deixa eu fazer aqui embaixo, para ficar organizado, 128, 129, 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192. Não se preocupa, não vamos ter que fazer isso para todo mundo. É só para o primeiro. Então, vocês vão ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui eu vou ter 20 algarismos 2. Perfeito. Agora, vamos analisar de 200 até 299. Aqui também eu tenho 100 números, né? Então, começando pelo próprio 200. Aí a gente vai 212, 220 e tal. Só que eu tenho um detalhe, gente. Nesse 220 vai acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu aqui. Então, do 220 até o 229. Deixa eu botar uma reticências aqui. E a gente vai, né, até o 299 e tal. Gente, de 200 até 299, esse 2 ele vai aparecer em todos os números. E de 200 até 299, eu tenho 100 números. Só que tem um detalhe. Nesse conjunto de 220 a 222, ele aparece mais 20 vezes, como aconteceu nesse caso aqui, ó. Só que nesse caso era só uma vez, porque era 12, era 120, 121. O 2 só aparecia uma vez. Aqui a gente vai ter 212, 222, depois 221, 223, 224. Esse 2 está aparecendo duas vezes. Então, a gente soma com 20. Enquanto aqui deu 10, aqui deu 20. Então, eu vou ter 120 números. E de 300 até 399 é o mesmo esquema aqui, ele só aparece 20 vezes. Então, vamos ter 120 mais 20 mais 20, totalizando 160 peças. Vamos ter que comprar 160 peças de número 2. Letra A. Próxima, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Então, gente, olha só. Esse grupo entra porque trabalha e estuda. Esse também entra porque ele somente trabalha. Então, os dois grupos entram. Veja o seguinte. 363 mil equivalem a 100%. E aqui temos um detalhe. 13,6, 45,2. Isso vai dar 885. Então, 58,8% desses jovens trabalham. Isso é X. X é igual a 363 vezes 58,8 dividido por 100. Quando vocês fizerem esse cálculo, isso vai dar 213,44. 444, perdão. Então, vamos ter 213.444. Ficamos com a letra C. E aqui na 171, a exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde,
todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Então ele pergunta: durante quantas horas o ruído esteve acima dos 55 decibéis? Então, a partir desse ponto, temos aqui 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 horas. Bem simples a análise do gráfico. E eu acredito que essa seja a última. Não, ainda tem mais uma. Essa é a penúltima. Vamos lá. O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Mesada boa, viu? No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente de 20% e 10%, necessitando manter o valor da despesa mensal total. Com itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter R$ 1.220. Essa é a despesa total. E a família não vai exceder essa despesa. Então, se esses dois valores aumentaram, esse valor aqui vai ter que reduzir. Então ele pergunta: qual será a porcentagem da redução da mesada? Vê comigo. Esses 120, eles aumentaram em 10%. Então a gente pega 120 mais 120 vezes 10 sobre 100. Isso aqui vai dar 120 mais, corta, 12. Isso vai dar, desculpa, esse aumento aqui foi de 20%. Então você vai ter 12 vezes 2, que vai dar, no caso, 144. E para a mensalidade houve um aumento de 10%. Então, vezes 10 sobre 100, agora sim. Você elimina esses zeros, né? Fica 700 mais 70, isso vai dar 770. Quando você soma isso daqui, 4, 1, sobe 1, 914 reais. Então, gente, desses 1.220, você já gastou, no caso, 914. Ou seja, você vai ter que, esse menino de mesada, ele vai ter 306 reais. Aí, gente, vamos lá. Se 400 eram 100% da mesada e ele só recebe 306 reais agora, então ele perdeu 94 reais, que foi a redução. Isso vai ser o valor X. Então, elimina esses zeros. 4x é igual a 94. X, portanto, é igual a 23,5%. Então, essa aqui foi a nossa redução. Ou melhor, a redução que ele levou, né? E, deixa eu ver aqui. Embaixo é o gabarito, vocês podem conferir. E na última, um grupo sanguíneo, ou tipo sanguíneo, baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos A e B, na superfície de células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os 4 tipos distintos são... Aqui deu os tipos sanguíneos, tá? Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas e, após análise laboratorial, foi identificado que, em 100 amostras, está presente o antígeno A, em 110 amostras a presença do antígeno B e em 20 amostras nenhum dos antígenos está presente. Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das que possuem o tipo sanguíneo A é igual a... Então, gente, olha só. A gente tem os 4 tipos sanguíneos e eu vou representar eles aqui, no diagrama de Venn. Então, você tem A, B. No caso, pessoal, esse daqui é quem tem esse antígeno. Vejam que aqui essa intersecção vai ser o tipo AB. E aquela que não tem nenhum vai ser do tipo O. Bom, agora vocês observam o seguinte. Você tem 100 pessoas, aqui você vai ter essa quantidade X, que são as pessoas que têm o sangue AB. Ou seja, que tem o antígeno A e B. Você tem 100 pessoas que têm esse antígeno A. Dessas 100 pessoas, você tem X, que tem o A e o B, e você tem 100 menos X. Esse 100 menos X é aquelas que têm somente o antígeno A, não tem o B. Para esse B, você tem 110, né? Então, fica 110 menos X. E você tem 20 que não tem nenhum. Então, vamos lá. 100 menos X mais 110 menos X mais 20 é igual ao total, que é 200. Então, eu vou eliminar esse X com esse menos X. Isso vai dar 100, 210, 230. 230 menos X é igual a 200.
Então, x é igual a 230 menos 200. X é igual a 30. Mas toma cuidado que não é isso que ele quer. X são as pessoas que têm o antígeno A e o B. E isso configura um sangue AB. Ele quer o número das que possuem o tipo sanguíneo A. Para ter o tipo sanguíneo A, você só pode ter o antígeno A, que é 100 menos x. Então, isso aqui dá 100 menos 30, que vai dar 70. E essa é a nossa resposta.